que Jesus e os 12 apóstolos preparavam a Páscoa. A Páscoa é a festa de comemoração dos judeus, dos hebreus, quando eles comemoram a saída do povo de Israel do Egito. A Páscoa é uma festa de alegria que dura vários dias, onde eles celebram a libertação, a salvação, a redenção, a cura, a libertação do povo de Israel. Digam graças a Deus. E também na Santa Ceia nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, também como Israel, a nossa redenção. Então glória a Deus. E a palavra nos fala que ali eles preparam um lugar para ceiar, para comemorar a redenção dos judeus, para celebrar a saída de Israel do Egito, porque todos lembravam quão grande foi o sofrimento. Foram 430 anos como escravo, e Jesus, como um bom judeu, em seus 3 anos de missões evangelísticas, missionárias, em 3 anos de pregação e propagação, de anunciar o reino do Pai, o reino de Deus, a sua glória, ele, como um bom judeu, ele dentro destes 3 anos celebrou esta vitória do povo de Deus. Como nós hoje estamos aqui para celebrar a sua morte, a sua ressurreição, que é feito na Santa Ceia. Amém. E naquele momento ali, ele come com seus discípulos, ele se alegra com seus discípulos. Ali ele transmite para os seus discípulos aquilo que eles não sabiam, aquilo que eles não imaginavam. Ali ele dá discernimento para os seus discípulos que a saída de Israel do Egito representava a sua morte. A saída de Israel do Egito representava a libertação, a salvação, a redenção. Que a saída de Israel do Egito representava a sua morte e ressurreição. E a palavra fala que à meia-noite o povo matou um novilho, o povo matou um animal, e eles pegaram daquele sangue no Egito e passaram sobre os umbrais das suas portas. E o Senhor Deus de Israel disse a Moisés: por onde o destruidor passar e aonde estiver o sangue, eu não tocarei. Hoje é dia de nós sermos lavados com este sangue. De nós sermos banhados com este sangue. Hoje é dia da tua casa, da tua família, da tua descendência receber este sangue, porque a palavra ela fala que se tu crer, tu e tua casa será salvo. Jesus não podia parar. Jesus tinha uma missão, Jesus tinha um propósito, que é o de cumprir a Páscoa. E a palavra fala que o traidor sai daquela mesa e ele tem um propósito no coração. Ele entrega Jesus por causa de 30 moedas, o preço que foi avaliado o Rei dos Reis na terra, o preço que foi avaliado o Senhor dos Senhores. E a palavra fala que este dinheiro foi para comprar um cemitério, para enterrar pagões. Foi o preço do teu mestre.
eram soldados. A palavra nos conta que o apóstolo Paulo, ele era um soldado do templo. E a palavra fala que eles foram buscar o mestre. O mestre vai para os montes das oliveiras. Ali ele chega com os discípulos. Jesus sempre tem alguém chegado. Jesus sempre tem um amigo particular, ou uns amigos particulares. A palavra de Deus fala que Jesus chama Pedro, Tiago e João para mais perto dele falar. E também ele deixa os 13 e fala: olhem que eu vou orar afastado. E a palavra fala que quando voltam todos estão dormindo. E Jesus chama a atenção: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a palavra fala que Jesus volta a orar mais um pouco, depois fala com o Pai. Jesus sabia da sua missão. Jesus sabia do propósito de Deus, que era ele passar pela cruz, pela morte. E Jesus fala: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Oh, Ramassúbia canta, porque eu estou aqui para resgatar cada um daqueles que o Senhor me deu. Eu estou aqui para resgatar cada um daqueles que o Senhor separou, e eu não vou perder nenhum deles. Foi por você que ele derramou aquele suor de lágrima. Foi por você que ele entregou a sua vida. E a palavra fala que ele chama os discípulos e fala para os discípulos: é chegada a hora, vamos. E Judas chega no Monte das Oliveiras com os sacerdotes, com os fariseus, com os escribas, com os soldados do templo. Ali o seu discípulo trai o mestre com um beijo. Ali com apenas um abraço e um beijo, Judas mata o autor e consumador da nossa fé. Ali com apenas um beijo, Jesus mata o Criador do Judas, mata o Criador dos céus, o Criador da terra. E a palavra fala que eles levam ele para a casa de Caifás. Ali ele é condenado. Ali eles começam a achar um motivo para acusar Jesus. E eles acham Jesus um dia antes no templo. Os discípulos disseram a Jesus: vede que belas pedras, que construções. E Jesus, no sentido espiritual, disse: em verdade vos digo que dentro de 3 dias este templo será destruído e reconstruído. E Jesus falou acerca da sua morte, e Jesus disse acerca da sua ressurreição, mas também profetizou acerca do templo de Israel, porque depois de 40 anos a história fala que o templo foi destruído e queimado a fogo. E a palavra nos conta que eles acham: pronto, acabou. E depois Caifás pergunta para Jesus: tu és o Filho de Deus? E Jesus vira para Caifás e diz: eu sou, e me vereis assentado do Todo-Poderoso sobre as nuvens. Ali Caifás rasga as suas roupas, já basta. Ele é espancado pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos soldados. Então é levado até Pilatos. Chegando até Pilatos, Pilatos vê que foi por inveja. Foi por inveja que Jesus foi crucificado. A palavra fala que Pilatos entendeu que era por inveja. Os sacerdotes, os fariseus, os escribas morriam de inveja de Jesus por causa dos sinais, dos prodígios e dos milagres que operava através da sua vida. Os fariseus ficaram revoltados e cheios de inveja. A palavra nos fala aqui em Mateus que Pilatos observou que eles estavam com inveja e procurou libertar Jesus, procurou salvar Jesus. E ele teve a ideia: opa, tem uma pessoa lá dentro que é um bandido, Barrabás, e no dia da festa nós libertamos alguém. Então eu tenho essa ideia, eu vou libertar Jesus. Pilatos não queria matar Jesus. Pilatos não queria
condenar Jesus, porque perceberam que Jesus era um homem inocente, só que tinha um propósito de redenção, de salvação, porque ali os judeus tinham negado a salvação, porque todos sabem que a salvação era somente para os judeus. Se os judeus não tivessem crucificado Jesus, nós não seríamos salvos. E graças a Deus que os judeus condenaram a Jesus, porque você e eu, glória a Deus, você pode glorificar. Nos conta que Pilatos vê que não tem jeito e viu que o homem era inocente e ele não queria matá-lo. Sua esposa chama ele e fala: eu tive pesadelo por causa deste homem, não mexa com ele. Pilatos, assustado, pega uma vasilha d'água, lava as mãos e fala: está entregue, o homem é Deus, faça com ele conforme tu queres, porque hoje eu lavo as mãos sobre este justo, este inocente. E a palavra fala que Jesus é levado aos soldados, ali ele é escarnecido, ali ele é maltratado, ali ele é despido, ali colocam sobre ele uma coroa de espinho, ali eles colocam um manto de escarlate, mas antes de o coroá-lo com uma coroa de espinhos, ele foi sacrificado, ele foi moído, ele foi dilacerado, porque em Isaías 53 a palavra nos fala que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Naquele momento que ele estava sendo amanietado, naquele momento que Jesus estava sendo chicoteado, ele estava levando as tuas transgressões. Naquele momento que Jesus estava sendo esbofeteado, ele estava pagando o meu e o seu pecado. Naquele momento que o sangue do Mestre começou a derramar, ele estava te purificando, ele estava trazendo a redenção para a tua casa, a tua família. Aleluia. E a palavra nos fala que Jesus é pegado e colocado na cruz sobre os seus ombros, e ele é levado até um lugar chamado Golgota, ou melhor dizendo, lugar da caveira. E ele chegando, a cruz é deitada nos chãos, e o bom pastor, o pastor das ovelhas, o mestre dos mestres, o rei dos reis, é deitado sobre aquela cruz. E ali ele pensou em você, ali ele viu você e falou: ele não pode receber os pregos, ele não pode ser gravado no madeiro, porque eu amo e eu vim aqui para resgatá-lo de toda maldição. E ali em suas mãos foram pregados os pregos que era para ser pregado nas suas mãos, naqueles pés foi pregado os pregos que era para ser pregado nos seus pés. Foi tudo por você, foi tudo por você, foi tudo por você. Aleluia. Você pode agradecer a ele. Glória a Deus. Foi por você, amado. Foi por você que ele recebeu aqueles pregos. Foi por você que ele recebeu aquele prego nos pés, porque ele sabia que cada um de nós passaria por este processo, porque já estávamos condenados por causa do nosso pecado, e ele, o Mestre, se fez pecado por você e por mim, porque ele nos amou de tal maneira que enviou o teu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todos aqueles que o receberam, deles o poder de serem filhos de Deus. Você foi glorificar, você e a palavra fala que aquela cruz é suspensa para o ar, ela é puxada num tranco. E a palavra fala que Jesus fica o dia inteiro agonizando naquela cruz.
E junto os seus discípulos, fiéis escudeiros, homens e mulheres que acreditaram na sua palavra. Ali estavam aqueles que esperavam na promessa. E a palavra nos conta que às 3 horas da tarde, Jesus dá um suspiro e fala: lama, lama, sabatã. Lama, lama, sabatã. E todos acharam que eles chamavam por Elias, pediam socorro e zombavam dele naquela cruz. Salvou os outros, não salvou a si mesmo. Ressuscitou mortos, está morrendo. Deu visão aos cegos, está pregado numa cruz. Ajudou os outros e não pode ajudar a si mesmo. É por isso que Jesus nos ensina: aquele que esquecer a sua vida, achá-la. Aquele que perder a sua vida, achá-la. Mas aquele que guardar a sua vida, perdê-la. Foi por isso que ele perdeu a sua vida. E ao terceiro dia ele achou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. A palavra nos conta que às 3 horas ele fala: meu pai, por que me abandonaste? Aí pela primeira vez na história, Deus vira as costas para o seu próprio filho. Porque Deus não pode ver o pecado. E Jesus se fez pecado por nós. E ali Deus dá as costas para Jesus. Jesus dá o último suspiro e fala: Pai, eu lhe entrego o meu espírito. E ali começa a farra, a festa de Satanás. Acabou o autor, o consumador da fé. Mas por um momento, creio eu, que nem 5 minutos durou a alegria de Lúcifer. Nem 5 minutos durou a alegria dos fariseus, dos saduceus. Nem 5 minutos durou, porque às 3 horas e 5 minutos a terra começou a tremer. Os mortos começaram a ressuscitar. A palavra fala que houve chuva, que houve terremoto. A expectativa da terra foi tão grande, ela se abalou. E a palavra fala que Jesus desce para o inferno. Só o corpo fica na cruz. Mas o autor e consumador da nossa fé desce ao inferno. E ali na mansão dos mortos, o Rei dos Reis, que tem uma coroa na cabeça, que anda com a veste de linho puro, e seus olhos são como chamas de fogo, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali ele vai ao inferno e toma de Satanás a chave da morte, e ele sobe novamente ao terceiro dia, depois de batalhar com Satanás, e se ressuscita ao terceiro dia. A morte não pôde conter ao autor e consumador da sua fé. Ela não pôde reter. Era apenas uma estratégia para que Jesus descesse ao inferno. E ali ele batalhou 3 dias. Jesus foi lá no inferno e buscou a chave por causa de você. Aleluia. Jesus desceu lá no inferno e durante 3 dias ele pelejou com Satanás, sozinho, por você, sem anjo, sem querubim, sem serafim, sem discípulo. Só ele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por você. Aleluia. E a palavra nos conta que ao terceiro dia desce um anjo revestido de glória, um arcanjo, rola aquela pedra. Jesus nem estava ali mais. Jesus já estava cheio de glória. E a palavra fala que Jesus já estava ressurreto. As mulheres chegam até lá, procuram, cadê o homem? Vamos jogar um cheirinho, como fala aí, um aroma no defunto. Mas ele não estava lá. E o anjo fala: mulheres, a quem buscai, a quem procurais. Como ele disse, ele vai para a Galileia e lá espera vocês. A palavra fala que elas voltam, contam aos discípulos. Há um processo, os discípulos vão ver para crer.
grande dia, onde Jesus aparece aos seus discípulos, ele diz: todo poder e autoridade foi me dado nos céus e na terra. Ide por todos os povos e fazei discípulos, e aquele que for batizado será salvo. Você é batizado? Glória a Deus. Você creu, você é batizado. Amém. E ele disse: todo poder e toda a autoridade foi me dado nos céus e na terra. Ide por todo mundo e evangelizar e pregar e anunciar, e todo que for batizado será salvo. Você é batizado? Amém. Você está salvo. Levanta e vamos participar da Santa Ceia.